Então, a ideia do roteiro do documentário Motoboys, Vida Louca, se deu por um detalhe curioso. O Caíto Ortiz, que é o diretor, ele trocou de carro na época e ele comprou um carro mais largo, um carro maior. E ele começou a atrapalhar muito os motoboys em São Paulo. E ele começou a prestar atenção neles por conta disso, porque ele era um motivo de transtorno para eles. E a gente achou que era realmente um assunto muito interessante, muito próximo da gente, né? Estava aqui na nossa cara e que ninguém tinha dado a devida atenção ainda. Então a gente começou fazendo uma pré-pesquisa e aí confirmou-se que não havia absolutamente nada documentado a respeito dos motoboys. Nem um livro, nem um filme, nem um documentário, mesmo as reportagens eram pequenas. E aí sim que a gente falou, não, vamos atacar o assunto porque vale a pena. Olha, no meio do processo de fazer o filme Motoboys Vida Louca, a gente teve algumas surpresas. Infelizmente a maioria delas ruins, negativas, né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa extensa junto da USP e do HC e a Secretaria de Saúde de São Paulo, e a gente conseguiu traçar alguns números relacionados ao fenômeno motoboys em São Paulo, né? Foi a primeira pesquisa realmente que trouxe à tona esses números, porque nem isso o Estado tinha feito até então, ou seja, nem pesquisado direito essa classe que cresce em números assustadores, o Estado tinha se propôs a fazer. Então a gente veio com a primeira pesquisa que trouxe uma dimensão do volume deles. Então falava assim em 100 mil, 150 mil, e na pesquisa a gente chegou por volta de 300 mil motoboys em São Paulo. Aquilo foi um choque, muita gente contestou, o próprio Estado, o CET. Por outro lado, a gente tinha fontes seguras de que o número era por volta disso. Hoje, né, passados 3 anos do filme, eu tive outro dia com um profissional da prefeitura que em off falou para mim que já está em 500 mil. Um outro número muito impressionante, muito triste, foi o número de mortes por dia dos motoboys. Então a gente, traçando alguns dados da USP, da Polícia Militar, que faz o resgate, do HC, a gente chegou ao número impressionante de 2 mortes por dia de motoboys em São Paulo. Hoje também, assim, a gente olha 3 anos depois do filme ser lançado e a gente vê que esse número aumentou. Então, assim, as surpresas geralmente foram negativas. Então a gente tem um pouco esse estereótipo de que o motoboy é aquele cara jovem, classe média baixa, malucão, mal educado, que desrespeita o trânsito, os motoristas e tal. E a gente viu que não é bem assim, a gente viu que esse cara realmente existe, esse estereótipo confere, mas tem um monte de trabalhador sério. Tudo que eu vi foi um chute, que amassou a porta e voou o espelhinho longe. Esse dia eu tinha um ano e pouco que morava aqui, eu fiquei desesperada, eu tremia, eu chorava, eu fazia, não quero morar nessa cidade, o que é isso? São 8 horas da manhã, eu tô indo pro trabalho, eu recebo um chute na minha janela. Aí já vem uns 2, 3, colar do lado do carro assim, já começa a pancadaria no veículo, né? Essas novas medidas da prefeitura e do governo federal em relação aos motoboys, elas são bem discutíveis, né? É óbvio que elas visam trazer mais segurança para a classe, né, para os próprios motoboys, e melhorar um pouco o convívio deles com o motorista, com o pedestre, né, com quem está lá nas ruas todo dia. Ai, filha! Oh, meu Deus do céu, tá dando saída pra quê então? Obrigado, hein? Por outro lado, me parece um pouco injusto esse pacote de leis, porque ele realmente limita o trabalho do motoboy, né? Onera ele com mais investimento, eles têm que investir nesse tipo de acessório que para eles não é barato, né? Você tem esse tal capacete que eles exigem agora e tudo mais.
e mexe absolutamente só com a classe, ou seja, ele não está mexendo com todo o ambiente onde essa classe de motoboys, que é enorme, atua. Então eles não estão fazendo um planejamento, por exemplo, de vias expressas só para motoboys, que era algo que a gente já discutia no filme há 3, 4 anos atrás. Acho que precisava dar um passo para trás e olhar por que esses acidentes acontecem tanto e por que eles são fonte de tanto transtorno para o trânsito. Primeiro, porque a sociedade não vive mais sem motoboys em São Paulo, isso é fato. Ó, o cara vem buzinando, pi. Porra, isso é um saco, caramba, pô, sabe? Enche o saco da gente. É que a gente tem que fazer o serviço, né? A gente tem que se matar em cima da moto aí pra fazer o trampo. Então os caras não respeitam. E eu não vejo ninguém, nenhum órgão, nem CT, nem prefeitura, nem Secretaria dos Transportes, de fato querendo se debruçar sobre esse fenômeno com a seriedade que ele merece, que ele necessita, na verdade. Se eles têm quase 500 mil hoje, esse número não é oficial, obviamente, mas veio da própria prefeitura. Daqui 5 anos eles vão estar o quê? 750 mil, e daqui 10 anos a gente vai ter 1 milhão de motoboys? Como é que esses caras vão andar? Você acha que eles vão realmente só continuar furando cerco ali pelo trânsito, nos corredores entre os carros? Não, está na hora de começar a fazer um planejamento, né? Importante. Eles têm uma questão que atrapalha muito eles, e agora essa semana dessa greve é prova disso, que é a falta de união fora das ruas. Quando eles estão ali nas ruas dirigindo, né, pilotando as motos que nem loucos, se existe um acidente envolvendo um motoboy ou uma briga, seja o que for, com o motorista, é imediato o sentido de solidariedade deles, né? Então eles param sem saber de nada e imediatamente eles vão ficar a favor do motoboy. Eles nem sabem o que aconteceu, às vezes a culpa é do motoboy, mas não interessa, todos eles param em volta, meio que, olha, estamos aqui, se der algum problema, a gente está unido, tem um grupo ali, e às vezes realmente eles vão, acabam destruindo o carro da pessoa que se envolveu no acidente, inclusive batendo. A gente tem histórias horríveis de grupos de motoboys que bateram em mulher, que era motorista lá e tal. Então eles, por um lado, são muito unidos nesse sentido, às vezes de forma covarde, mas são. Quando eles têm que se unir de forma política, né, como uma instituição, através dos sindicatos, através de uma classe que precisa reivindicar mudanças urgentes, que a verdade é essa, aí eles são completamente desunidos. Você tem que, se houvesse de fato uma greve geral de motoboys hoje em São Paulo, eu não tenho dúvida que eles poderiam exigir para a prefeitura e para a sociedade o que eles quisessem. E a prefeitura ia ter que acatar, porque o poder deles é tamanho que essa cidade realmente para. Se os motoboys de São Paulo realmente conseguirem um dia parar de trabalhar, a cidade vai ficar em pânico, vai ter um colapso. Quanto mais a gente olhar para esse problema, mais rápido ele vai deixar de ser um problema. E isso é algo que o Estado não está fazendo. Se discute os taxistas, os motoristas de ônibus, o metrô, a frota de carros nacional em São Paulo, como é que a gente vai dar vazão para isso e tal, não sei o quê. Os motociclistas são praticamente ignorados.